E aí vou fazer essa pergunta para a professora Jocelaine. Como articular o planejamento, execução e monitoramento das formações de modo coerente, nessa visão sistêmica que João falou do contexto que a gente está trazendo agora para o contexto da formação? Obrigada, Lúcia. Primeiro, gente, entenda o meu desafio, né? Falar depois do João, assim, essa potência intelectual é bem complicado. Quero dizer para vocês que de vez em quando, assim, uma cutucadinha dentro para ver se não é uma IA. E o resultado tem sido, não é de verdade, apesar, né, de parecer que tem um computadorzinho aí dentro. Mas vamos lá. Essa pergunta da Lúcia, ela resume, assim, muito do nosso fazer, tá? Então, talvez eu me estenda um pouquinho no tempo, mas depois eu desconto aqui. Como articular planejamento, execução, monitoramento da formação? Então, vou dividir aí o meu comentário, né, em três partes. O que a gente tem que fazer no planejamento da formação? Muitas coisas que o João falou, eu vou repetir, e ele vai repetir, e aí é pela importância mesmo, tá? O que a gente faz para planejar uma formação? Primeira coisa, gente, a formação ela tem que ser baseada nas dificuldades reais do professor, tá? A equipe da Liceu, quando começa o ano com vocês, a gente sempre faz um planejamento, não é? Vocês não têm aí um planejamento, considerando as 8 formações, quais são aí as temáticas que a gente vai priorizar em cada etapa, não é isso? Por que a gente faz esse planejamento prévio? Eu não estou dizendo que tem que olhar para a realidade. Agora, olhar para a realidade não é assim a cada mês eu pensar, e esse mês, o que é que eu vou fazer mesmo? Não, né? A gente começa o ano tendo ali um direcionamento, certo? Então, esse planejamento, que a gente faz esse macro planejamento das temáticas de cada formação, é olhando para onde? Uma coisa que o João falou aqui muito importante, a gente faz esse planejamento anual olhando para currículo. Aquela pergunta de 1 milhão, o que é que os alunos do primeiro ano precisam aprender em matemática? O que é que os alunos do segundo ano precisam aprender em língua portuguesa? E aí a gente tem usado um termo que não é assim, não é consenso, né? Parece um pouco empresarial, mas eu acho que ele nos ajuda. O que é que nós temos que entregar ao final de cada ano? Porque é isso, gente. O professor do primeiro ano, ele tem uma entrega a fazer. O professor do segundo ano tem uma entrega a fazer. O professor do terceiro ano e assim sucessivamente. E aí o formador também tem essa entrega, não tem? Né? Nós temos também essa entrega. Então, esse planejamento, ele é para nós assim, o que é que eu, enquanto formador, preciso entregar aos meus professores para que eles estejam preparados para a tarefa que eles têm de entregar aos alunos do segundo ano com essas competências. Então, gente, nós, mais do que professor, precisamos conhecer o currículo. E o que essas temáticas que a gente apresenta assim como um planejamento inicial e que elas não mudam muito ao longo dos anos. Por quê? Porque o currículo, né, o núcleo duro do currículo, ele não muda muito ao longo dos anos. Depois que a gente teve aí a BNCC, que nos deu uma certa clareza, né, do que cada aluno precisa aprender, que cada professor precisa entregar a cada ano, essas temáticas não mudam muito. E elas são, então assim, a gente tem ali um grupo de 8 temáticas que a gente planeja, nós planejamos com a ajuda de vocês, mas a gente sabe que vocês também fazem o seu planejamento. Então aqui fica uma dica de quem está nessa estrada já há um bocadinho de tempo. Atenção para essas temáticas. Isso vai ser o esqueleto da formação que vocês vão executar ao longo do ano. Pode mudar? Pode, mas com critério. Essas temáticas, elas vão representar o currículo, mas elas vão representar mais do que isso. Elas representam uma programação
pressão. Eu não posso colocar esse currículo de forma aleatória. O que me interessa? Aí tem uma pergunta, gente, que a gente tem que se fazer. Sempre que for, eu falei do planejamento mais geral. Então, essas temáticas a gente tem que escolher de acordo com o currículo daquele ano que eu sou formador, certo? Mas aí vamos pensar assim, nessa formação mais mês a mês. Essas temáticas, elas surgem de uma sequência progressiva dos conteúdos. E aí eu vou colocar outra coisa que é importantíssima. Eu sei o que eu tenho que entregar. Ok? Eu olhei lá o perfil de saída, eu leio a BNCC, eu sei o que o aluno do segundo ano tem que saber ao final do ano. Mas isso pode ser aleatório, assim, eu posso colocar na forma que eu achar mais bonito ou que eu estou mais preparado para falar. Não, gente, tem uma sequência de apresentação dessas temáticas, porque tem uma sequência de apresentação desses conteúdos em sala de aula, que é uma sequência, digamos assim, mais favorável para o aprendizado dos alunos. E aí vem aqui o meu pedido, que é quase um puxão de orelha, mas um puxão de orelha muito carinhoso. Sempre que vocês pensarem em fazer alteração nessas temáticas, que vocês podem fazer, vejam se essa alteração não compromete a sequência lógica de aprendizagem das crianças, porque a formação, ela tem que respeitar isso, tá? Então, quando eu vou planejar a formação, quando eu estou falando da formação, a gente já tem as temáticas, né, do ano, que a gente pensou a priori, elas podem mudar, mas aquilo ali é o esqueleto do trabalho de vocês. Não comecem o ano sem esse esqueleto, senão o que acontece com uma musculatura sem esqueleto? Ela vira uma coisa amorfa que não se sustenta. Se já tem um esqueleto, vamos pensar no planejamento da primeira formação. O que é que eu